Boa tarde a todos e todas, assinantes e convidados. Eu sou Felipe Seligman, sócio fundador do Jota. Queria desde já agradecê-los pela participação. Hoje realizamos mais um evento da série Brasil pós-pandemia, Estratégias de Saída para a Crise. Essa série do Jota foi possível graças ao patrocínio da Paper Excellence, empresa produtora de papel e celulose com 11 fábricas no Brasil, no Canadá e na França. Se no primeiro evento a gente mergulhou na questão de como construir um capitalismo consciente que equilibre lucro e responsabilidade social, nesse segundo falaremos sobre como atrair recursos para o Brasil nesses tempos difíceis. Com o título Como atrair a confiança dos investidores no Brasil, este evento reuniu um time que não poderia ser mais qualificado para debater sobre o tema. Aqui com a gente estão a Marta Seilier, secretária especial do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, o senador Nelsinho Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, o desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Fábio Prieto, e o Rodolfo Spillman, Managing Director, Head of Latin America do CCP Investments. Como vocês podem perceber, temos aqui representantes dos três poderes, além de um representante dos investidores, que vai nos ajudar a contextualizar toda essa discussão em relação à visão do mercado. Antes de começar, eu lembro a todos que esse webinar tem a transmissão ao vivo no canal do Jota no YouTube. Aliás, caso tenha interesse, assine o nosso canal e pressione a tecla do sininho no canto direito superior da tela para receber os avisos sobre conteúdos e transmissões do Jota em tempo real. Vamos lá. Gostaria de fazer uma breve rodada inicial com todos vocês, para que a gente possa estabelecer aqui alguns parâmetros sobre a discussão e apresentar os principais temas desse debate. Marta, eu queria começar com você, numa fala aí de mais ou menos 5 minutos, lembrando de algumas entrevistas que você deu no começo do ano, que estava bastante, primeiro, contente com o resultado de 2019 e bastante otimista para o ano de 2020, né? Falava-se em dobrar o número de leilões, eu lembro de algo a esse respeito. Eu queria começar perguntando para você o que mudou, né, em relação àquela previsão inicial. Todos nós, ninguém daqui esperava que a gente vivesse o que a gente está vivendo, mas o que a gente pode dizer que segue nos planos e o que precisou mudar? Muito obrigado a todos pela presença e espero que todos tenham um bom debate por aqui. Bom dia, Felipe. Quero agradecer aqui o Jota o convite, a oportunidade do PPI apresentar aqui seus projetos, que são muitos. Quero cumprimentar o nosso senador Nelsinho Tradi, cumprimentar o Fábio, desembargador, cumprimentar o Rodolfo. Sim, o PPI, de fato, começou o ano muito otimista, né, o Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, porque 2019 foi um ano de muitas conquistas nessa área de infraestrutura, de parcerias, concessões. Foram 36 leilões realizados, e isso tem perspectiva de trazer para o Brasil mais de 446 bilhões de reais de investimentos. Claro que são contratos de longo prazo, né? A maior parte deles contratos de 20, 30 anos, mas eles têm muitos investimentos previstos nos primeiros anos das concessões. Então, de fato, um potencial gigantesco de geração de emprego, de riqueza, enfim, de contribuição para o crescimento do PIB brasileiro, além de outorgas, né? No ano passado foram mais de 90 bilhões de reais de outorgas. Isso contribui com o esforço fiscal que o governo brasileiro tem feito para conseguir retomar importantes políticas públicas que, de fato, são dependentes do governo federal. Então, nós iniciamos 2020 com esse otimismo de dobrar a meta, literalmente. Nós tínhamos mais de 70 projetos com perspectivas de leilão esse ano. A boa notícia é que nós seguimos com todos eles, ou seja, nenhum projeto foi deixado para trás, nós avançamos em todas as etapas de estruturação, junto com os ministérios responsáveis, junto com as agências reguladoras, mas tivemos alguns atrasos, por óbvio, né? Essa pandemia nos pegou de surpresa a todos nós, e os projetos de infraestrutura demandam alguns esforços de ida a campo, né? De avaliação em loco, de algumas medições que precisam ser feitas, como o caso do 5G, por exemplo, a gente acabou paralisando, a Anatel paralisou as medições e os testes que estavam sendo feitos, e isso empurrou o leilão para 2021. Mas a gente está falando aqui de 2, 3 meses para frente desses muitos projetos que vão acontecer. Então, o importante é que a gente siga com essa agenda aquecida. A crise trouxe também oportunidades, acho que jogou luz em várias questões muito relevantes no Brasil.
A aprovação do novo marco de saneamento, para mim, foi a grande vitória dessa crise. Tinha mais de 4 anos que o governo federal estava mandando medida provisória, reescrevendo medida provisória, mandando projeto de lei, e uma resistência muito grande para a aprovação desse marco, e a gente viu, de repente, uma discussão fortíssima da população cobrando, né, que as pessoas tivessem a oportunidade de ficar em casa nessa pandemia, de se isolar e, ao mesmo tempo, de ter todos os seus cuidados com a sua saúde, com a sua higiene, e começam a jogar luz sobre esses 35 milhões de brasileiros que não têm água em casa, né? E todos os que têm, mas têm com intermitência, têm sem qualidade, todos os que não têm esgotamento, que aí são 100 milhões de brasileiros, e de repente algo que parecia difícil de ser aprovado virou quase um clamor nacional, e a gente viu no nosso parlamento todo o apoio e prioridade em relação a esse tema, principalmente no Senado, né, onde o projeto estava já tramitando em etapa final, e tivemos essa grande conquista. Então, eu uso o exemplo do saneamento para justificar o porquê do otimismo. A gente tem que fazer dessas crises também uma oportunidade de melhorar o ambiente de negócios, de melhorar aqui a atração de investidores estrangeiros. Claramente, esse era um setor que a legislação não favorecia o investimento privado, né, o setor de saneamento básico, e agora sim teremos segurança jurídica para atrair grandes leilões nesse setor, que vão também contribuir não só com o crescimento, a retomada, investimento, geração de emprego, mas vão contribuir com a queda da mortalidade infantil, com a melhora da saúde da nossa população. Então, sigo muito animada, temos uma agenda de reformas aí desafiadora no Congresso, vamos poder falar sobre tudo isso, e seguimos com a expectativa, Felipe, de pelo menos realizar algo entre 30 e 40 leilões esse ano, tá? Passamos alguns para 21, mas seguimos animados com a agenda de leilões. Maravilha. Você teria algum, antes de passar para o senador, algum top 5 da lista de prioridades aí em termos de leilões, em termos de temas específicos da área do PPI? Cada setor tem sua prioridade, né? Eu diria que no setor de transportes, nós temos 22 aeroportos que são prioritários e já estão formalmente com o TCU agora, ou seja, os estudos de viabilidade foram concluídos. Temos um desafio de rever as modelagens em função da crise, né? Tem um impacto na demanda, principalmente o setor aéreo é um dos mais afetados, mas também segue sendo um setor de grande potencial de crescimento no Brasil, então um setor muito importante. A Ferrogrão, uma ferrovia Greenfield, que vai ligar ali o Goiás ao Pará, ajudar a escoar grão, um projeto muito desafiador da nossa carteira, mas nós seguimos animados, diria que é uma grande prioridade. Ontem nós tivemos um avanço com uma decisão importante na Justiça para que a gente possa seguir com o encaminhamento desse projeto também para o Tribunal de Contas. No setor portuário, eu destacaria o Porto de Santos, porque vai ser a nossa primeira concessão de porto como um todo, né? Saímos do modelo só de arrendamentos portuários, com o porto ainda tendo sua gestão pública, para um modelo de gestão total, privada, e é o maior porto da América Latina. Nas rodovias, eu destaco a Dutra, que vai ser um projeto muito competitivo, previsto aí para 21, passou para o começo do ano que vem, mas esse leilão promete em todos os sentidos. Setor de energia, temos um leilão super importante no fim do ano de linhas de transmissão. É difícil elencar prioridade, porque são muitos setores e, poxa, saneamento, como não falar de saneamento? O projeto do Rio de Janeiro, apesar de ser um apoio do governo federal para um projeto subnacional, né, que saneamento é de competência dos subnacionais, é um projeto de 33 bilhões de reais de investimento que foi estruturado pelo BNDES. Então, é difícil fechar a lista do top 5, mas temos muitos projetos aí importantes pela frente. Perfeitamente. Então, a gente vai falando sobre um pouco sobre eles ao longo da conversa. Queria passar agora a palavra para o senador para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Tem digamos, o executivo tem muitos planos, a gente vê muitas, digamos, prioridades sendo discutidas, algumas privatizações, o próprio ministro Paulo Guedes falando com uma vontade grande de privatizações, e muitos desses temas, obviamente, que precisam e dependem ali do Congresso Nacional, né, dos senadores, dos parlamentares. Precisamos, não só em termos de reformas, como nessas questões de privatizações, mas ter um bom ambiente de governabilidade para que isso aconteça. Eu queria que o senhor pudesse também rapidamente, em não mais que 5 minutos, dar um panorama para a gente sobre essa relação, sobre esses projetos que o senhor acredita serem possíveis de andarem dentro do Congresso Nacional, e a visão
do parlamento nesse momento para a gente conversar sobre isso. Bom, me escutam bem? Perfeitamente. Ótimo. Felipe, muito obrigado pelo convite. Gostaria de dizer que me sinto honrado de participar de um debate como esse, na presença do desembargador Fábio Prieto, do Dr. Rodolfo, da doutora Marta, que eu já conhecia de nome, porque já fizemos algumas tratativas junto ao Ministério da Economia, em situações que eram pertinentes ao Congresso e ao Ministério. Dizer a vocês o seguinte: o Senado da República, instituição que eu pertenço, tem feito a sua parte. Quando eu fui como presidente da Comissão de Relações Exteriores, pela primeira vez numa viagem internacional, junto com o presidente da República, para os Estados Unidos, logo no início do mandato dele, uma das desconfianças que se tinha, e não poderia ser diferente, porque toda vez que esse tema era abordado em qualquer lugar do mundo, era uma confusão, greve, situações que realmente chegavam aos extremos, a reforma da Previdência. Então, todo mundo desconfiava se a gente ia fazer ou não. Ela foi conduzida de uma maneira extremamente republicana, tranquila, e nós votamos a reforma da Previdência sem nenhuma confusão em lugar nenhum. Isso serviu de exemplo para diversos países do mundo e mostramos realmente que estávamos prontos para enfrentar os debates de temas importantes que o Brasil precisava vencer para a gente poder continuar nesse trilho do desenvolvimento. E logo em seguida, conforme nós tínhamos pactuado, era para vir a reforma tributária. Mas, infelizmente, mais complexa, porque envolve interesses de uma gama de setores. Todo mundo é a favor dela, desde que não perca nada. Aí fica difícil. Mas a ação é da mesma maneira que a gente construiu a reforma da Previdência. Ou seja, há um sentimento comum de que ela precisa ser feita e que o que tiver que fazer para ela ser feita, nós iríamos fazer exatamente aquilo que estava preconizado. Mas veio essa questão do coronavírus. Eu costumo dizer que quem acompanha a corrida de Fórmula 1, de Stock Car, nós entramos em safety car. Aquele carrinho pequeno entrou no meio, todo mundo parou atrás e está todo mundo parado para poder, quando o carrinho pequeno sair, retomar o seu desenvolvimento. Só que nós temos que planejar essa volta. Não adianta só a gente fazer os enfrentamentos que são necessários e fundamentais, e aqui quem fala é um médico que foi contaminado pelo coronavírus, fiquei 7 dias internados, 3 de UTI. Então, ninguém melhor do que eu para dar esse testemunho de que esse enfrentamento epidemiológico e de saúde pública precisa mesmo ser feito, mas nós não podemos perder também o foco na questão da retomada do desenvolvimento. A gente nota também, do mesmo jeito que eu notei essa questão da desconfiança se nós íamos fazer esses enfrentamentos dos temas, tem uma situação que a gente... Pessoal, eu recebi várias delegações europeias como presidente da Comissão de Relações Exteriores no Senado. Pessoal de tudo que é lugar que vocês possam imaginar. E eu ouvi deles, e normalmente quando eles vêm visitar o Brasil, eles vêm com várias correntes ideológicas. Vem gente da esquerda, gente da direita, gente do centro, gente da ecologia, gente que não é da ecologia. E eu ouvi deles o seguinte: essa questão, essa imagem que vocês têm de desmatamentos, de queimada, isso está pegando muito mal por onde a gente ouve. E, em função disso, nós vamos ser contrários ao acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. E gente, calma, não é isso que está se passando. E a partir desses questionamentos, isso é importante a Marta ouvir,
concomitante, eu nem tinha combinado com o presidente Bolsonaro isso, a gente decidiu lá no Senado reativar o Parlamento Amazônico. O Parlamento Amazônico é formado por países que têm o território da Amazônia, são 9 países. E a gente ia retomar isso até para a gente poder ser um canal, um fórum de credibilidade da informação. Ninguém ia puxar para lado nenhum nessa briga ideológica que se tem. Nós queríamos um retrato fiel e realmente dessa situação. E, concomitante a isso, o governo fez o Conselho Amazônico, tanto é que colocou o vice-presidente Mourão para conduzi-lo. Ele vai ao Senado, se não me engano, na semana que vem, para dizer exatamente o que está se passando. Então, esse é um senão que nós temos que esgotar essa questão, até para poder passar um retrato real do que realmente está acontecendo. O Brasil vive um momento diferente, houve uma renovação muito grande dentro do Senado, principalmente, as pessoas que estão ali, isso eu tive a oportunidade, eu me lembro que eu estava numa mesa de trabalho na Casa Branca, almoçando com o presidente Trump. E todo mundo estava falando, eles com o ministro deles, e nós com o nosso pessoal. Aí, quase todo mundo falou, e eu falei, gente, será que eu falo ou não falo? Aí eu falei, eu nunca mais vou ter uma chance dessa. Aí ele tinha um botão lá, igual aqueles que você aperta e aparece o vermelho para você falar. Eu falei e disse exatamente o que eu vou dizer para vocês. Eu disse o seguinte, que existe muita disposição, muito boa vontade do parlamento brasileiro, do enfrentamento e para a gente esgotar, virar essa página dessas reformas importantes que precisam. E nós não tínhamos votado a reforma da Previdência ainda. Um era a reforma da Previdência, outra a reforma tributária e outra a reforma política. Então, eu quero deixar isso muito claro para vocês. O Congresso realmente está voltado para essa questão de virar essa página desses debates prioritários que a gente tem. Depois do transcorrer da nossa fala aqui, eu falo mais coisas. Eu já falei demais, vou passar para o Felipe para ele conduzir. Muito obrigado. Perfeito. Acho que fica claro, né, a intenção de retomar algum debate que vá além das questões para o combate da Covid, essa questão do meio ambiente que, de fato, está pegando principalmente uma preocupação grande nos setores do agronegócio, né, com algum tipo de restrição para a exportação, isso é algo que preocupa de fato, e as reformas, enfim, uma agenda de reforma importante. Queria passar agora para o desembargador Fábio Preto, porque eu acho que ele traz para a gente aqui uma nova visão e um novo, digamos, parte dessa equação, né, que é a questão da segurança jurídica. Não dá para falar no Brasil também sobre cenário de investimento e sobre enfim, né, sobre esse contexto, sem falar sobre o judiciário, né, que é muito presente. Se o Estado é muito presente no Brasil, o judiciário é muito, muito presente mesmo. É impressionante como a gente tem que colocar isso na fórmula. Desembargador, eu queria que o senhor desse uma visão também inicial, algo em torno de 5 minutos, sobre como que o senhor vê o papel do judiciário em relação a essa necessidade de atração de investimentos para o Brasil. Muito obrigado pela presença. Bom dia, Felipe. É um prazer aceitar aqui o convite do Jota, encontrar meu querido amigo Nelson Tradi, a Marta e o Rodolfo. Bom, fui chamado aqui, acredito, pelo Jota, porque eu tenho uma visão de cavaleiro solitário entre as lideranças da magistratura, né? Eu acho que esse modelo que nós temos de sistema de justiça, que não é só do judiciário, ele é hipertrofiado e, vamos dizer, ele tem causado, em alguns setores, não todos, obviamente, mas ele tem causado mais problemas do que apresentado soluções. Nós temos um modelo de sistema de justiça que vem, pelo menos, desde o AI-5, né, que transferiu da classe política para o Ministério Público e para o Poder Judiciário a gestão da política com P maiúsculo. Isso, na Constituinte, ficou um pouco pior quando nós mexemos no sistema de controle de constitucionalidade e outros temas,
E, finalmente, uma opção que nós fizemos, que foi absolutamente desastrosa para o investimento, para a cidadania, para a classe política, para o eleitor brasileiro, que foi a reforma do judiciário. Essa foi aí já foi uma escolha trágica, porque a classe política estava muito ameaçada, não é? Estava muito cercada e fez escolhas realmente trágicas aí. Então, eu acho que nós precisamos mudar esse eixo, não é? Construir um sistema de justiça que seja compatível com a livre iniciativa, com a democracia, com o valor social do trabalho, e não há outra forma. O judiciário, o sistema de justiça, o Ministério Público, o Poder Judiciário como um todo, a Defensoria, ela precisa devolver para o eleitor brasileiro e para a classe política o poder político. Não há outra solução. Nós não podemos continuar com o juiz decidindo se a Marta vai fazer investimento em tal lugar, no lugar A, B ou C, se o Rodolfo poderia ter feito investimento A, B ou C, se o Nelson votou a matéria no parlamento e eu dou uma liminar e digo que nem ele nem os senadores podem fazer isso. Esse sistema é absolutamente disfuncional, ele é autoritário, ele é caro, ele é contra o investimento privado, ele é contra a iniciativa privada, não é? E não há outra solução. Nós temos que fazer uma reforma. Eu tenho conversado com parlamentares de ideologias distintas e visões de mundo completamente distintas e tentado convencê-los que na reforma política precisa mexer junto no sistema de justiça. Não adianta você fazer partido e devolver o poder para o eleitor se, com uma liminar, esse sistema de justiça puder continuar a embaraçar o investimento e a atividade política. Não adianta pegar só discutir o voto distrital, enfim, todos aqueles temas que estão lá na reforma política, se nós não mexermos junto, tem que ser ao mesmo tempo, com um novo modelo de sistema de justiça. Não é possível continuar isso. O país tem perdido muito dinheiro, e não é agora, é ao longo dos anos. Porque nós começamos uma transferência de poder lá atrás, quer dizer, quando saímos do governo militar, por uma desconfiança da entrega do poder para a oposição, nós transferimos o poder que era da classe política, transferimos isso para o sistema de justiça. Criamos esse Ministério Público, que é único do mundo, nem o nazismo criou um Ministério Público como esse, nem o comunismo. E nós precisamos do Ministério Público. Nós precisamos ter um Ministério Público no Brasil como os outros países têm. Nós precisamos ter a liberdade de sair daqui agora e tomar um café na esquina e não sermos assaltados ou não tomarmos um tiro. Para isso, esse Ministério Público é fundamental. Agora, há 20 ou 30 anos, nenhum de nós é capaz de citar um nome de um promotor que tenha se destacado na área penal. Os senhores sabem de alguém? Conhece o Jota? Sabe de algum promotor? Não há nenhum. Mas tem promotor que deu liminar contra o senador Tradi, tem o outro que entrou com uma ação contra os projetos da Marta, teve um outro que trouxe o investimento do Rodolfo lá numa ação civil pública, que é um instrumento, a própria ação civil pública, que vem do AI-5. Nós precisamos acabar com isso. Se não mudarmos isso, nós continuaremos a perder muito dinheiro. Esse sistema de justiça precisa devolver o poder político à classe política e ao eleitor brasileiro. Enquanto nós não fizermos isso, nós teremos problemas, e não adiantará fazer uma reforma política só na perspectiva do poder legislativo. Essa é a minha introdução. Muito bem. Acho que o senhor toca num ponto fundamental, e já que a gente pode aprofundar depois, que é a questão da judicialização da política, um pouco por causa desse sistema, de você conseguir trazer as principais questões para serem resolvidas ali, e essa cultura de liminar que existe no Brasil muito forte também, que você não sabe muito bem de onde vem. A gente brinca que tem uma cultura de bala perdida de liminares no Brasil, porque você não sabe de onde vem. Eu queria passar agora a palavra para o Rodolfo, porque eu acho que ele pode um pouco dar essa visão, colocar no contexto do investidor, um pouco disso que foi falado, as necessidades que a gente vê vindas do executivo, um pouco da visão do legislativo, do judiciário, e é bom porque o Rodolfo tem uma visão também de investidor internacional, ele consegue colocar o Brasil nesse contexto de emerging markets e também em relação a outras oportunidades, um pouco de custo Brasil, no contexto do custo de oportunidade de se investir em outros lugares. Obrigado, Rodolfo, pela presença, é um prazer recebê-lo aqui.
Obrigado, Felipe, e quero agradecer e parabenizar o Jota também pelo convite e pela organização. Uma honra estar aqui participando junto com a Marta, com o desembargador Fábio, o senador Nelsinho. Então, muito obrigado novamente. Então, queria pôr um pouco esta discussão em contexto da visão do investidor institucional internacional. Nós somos o Canada Pension Plan Investments, basicamente o asset manager do plano de previdência obrigatório do Canadá. Temos a nível global uns 420 bilhões de dólares canadenses sob administração, dos quais, e já passando em reais, temos 70 bilhões de reais investidos na América Latina, que é a nossa região aqui que a gente faz a gestão desde São Paulo, e dos quais 30 já investidos no Brasil, em diferentes áreas. Temos investimentos desde infraestrutura, energia, imobiliário, temos private equity, temos investimentos em empresas listadas e investimentos em créditos a empresas. Então, temos uma visão positiva, médio e longo prazo. Acreditamos que, apesar dos solavancos, que são de diferente origem, agora claramente a pandemia, temos uma visão positiva pela institucionalidade, pelas oportunidades. Acreditamos que tem, sim, muitas oportunidades de investimentos. Vou entrar um pouco mais em detalhe nesse ponto. Agora mesmo, dados os investimentos que temos, estamos focando muito em fortalecer as nossas empresas. O que significa? Essa pandemia está impactando muitos setores. A gente tem investimentos no varejo, no setor serviços, infraestruturas, rodovias pedagiadas. Tem tido uma queda de receita algumas dessas empresas de 80%, 90% até 99%, simplesmente fechando. Então, a gente está realmente avaliando e estamos, nossa prioridade é apoiar as nossas empresas. Mas na medida que a gente consiga já sair dessa pandemia e crescer com as nossas empresas, na medida que a economia se reativa também, vemos muitas oportunidades. É decir, deixando as nossas empresas fortalecidas, saindo desta crise, para realmente crescer mais, se destacar dentro dos setores e dentro da economia, através de crescimento inorgânico, M&A e outras oportunidades. Então, o importante é ter esse foco. Mas vemos também muitas oportunidades. Temos oportunidades de reformas, concessões, privatizações. E quero destacar aqui o papel da PPI. A gente tem acompanhado a PPI desde o ano 2016, aproximadamente, que foi quando foi iniciada. Teve um começo muito forte em 2017, depois de uma, digamos, parada por diferentes motivos, e agora está digamos, com uma aceleração nova. E acreditamos que o PPI, assim, às vezes a gente não reconhece assim, os destaques dentro dos nossos próprios países, mas acreditamos assim, que é um case internacional a PPI. E não sou eu que digo isso, que estou trabalhando aqui. Quando vêm os meus colegas de Toronto, de Londres, veem isso e veem que realmente é um case muito interessante, justamente pela integração das diferentes frentes, ministérios, agentes reguladores, diferentes players, e essa coordenação, uma visibilidade muito alta dentro do Ministério de Economia e até da Presidência. Então, que é muito importante que temos que reconhecer e temos que apoiar, porque acreditamos que isso pode ser um driver, um diferencial realmente dessa agenda que temos de reformas. E, obviamente, por isso que este painel também é importante, tem que ter também, assim, muitas dessas reformas têm que passar por PECs, não? Então, tem que passar pelo Congresso, tem que ter, obviamente, o debate parlamentar e tem que ter, assim, as modificações e as aprovações como para que isso seja institucionalizado. E, obviamente, o Poder Judiciário, caso posteriormente, caso tenha alguma necessidade adicional. Mas esse jogo integrado é bastante importante para nós, para fazermos. E temos oportunidades, assim, as reformas administrativas, a tributária, ou seja, a reforma previdenciária surpreendeu positivamente. A lei de saneamento também não uma surpresa, mas um desenvolvimento muito positivo também. E temos múltiplas oportunidades. A gente vê uma grande agenda de privatizações. Até estaria interessado depois em ouvir a Marta como vê essas privatizações. Temos muitas empresas que vemos falando há muito tempo e nós acreditamos, não porque somos capital privado, mas acreditamos realmente que, ou seja, o capital privado com as privatizações inicia um círculo virtuoso. Primeiro, cria melhores serviços e produtos para os clientes, a preços mais competitivos, atrai mais investimentos, atrai mais competição e entramos em muitos setores em um círculo virtuoso e claramente deixa também essas empresas dentro de um ambiente e deixa o Estado, o governo, principalmente focado nas questões essenciais. Vemos também as concessões, assim, já falamos de aeroportos, temos ferrovias, temos rodovias, temos portos, enfim, temos
múltiplas oportunidades de concessões desse lado também. Então, eu compartilho a visão positiva de médio e longo prazo, mas tem muito para fazer para que essa perspectiva realmente se confirme e que possamos atrair esses investimentos, criar esses empregos e realmente criar esse crescimento econômico que a gente tem um potencial de ter. Maravilha, excelente. Acho que dá uma visão bem clara em relação à visão do investidor. Queria voltar a palavra à Marta para, primeiro, falar um pouco sobre essa questão, essa agenda de privatizações, a visão, né? A gente viu recentemente o próprio Paulo Guedes falando, ser bem otimista em termos de 3 ou 4 privatizações nos próximos meses, né? Então, ouvir o que é possível, né? E depois também trazer essa questão para o próprio senador, para saber se ele acredita que aquelas privatizações que necessitam da aprovação no Congresso, se existe ali uma agenda positiva em relação a isso. Também queria que, se a Marta pudesse falar rapidamente um pouco disso que o senador falou, dessa questão ambiental. Eu lembro que em algumas entrevistas que você deu no início do ano, você falava disso, da necessidade de você ter energias limpas, que isso era um fator importante para o discurso e para a agenda do Brasil, né? A agenda de investimentos do Brasil. Um pouco desses 2 assuntos que eu gostaria que você tocasse nesse momento. Muito obrigado. Excelente. Fiquei animada aqui com a fala dos participantes até agora, porque acho que o senador Nelsinho retratou muito bem o esforço que o parlamento tem feito nessa agenda de reformas, o potencial que isso tem de fato transformar o Brasil, e aqui o lado do investidor demonstrando de fato o apetite que tem as oportunidades do Brasil, e o desembargador Fábio, música para os meus ouvidos aqui, essa fala do senhor, porque realmente a luta para tirar os projetos do papel é uma luta de liminares, de questionamentos judiciais, é difícil. Então, enfim, gostei muito do que eu ouvi até agora. Bom, sobre a questão ambiental, acho que é um consenso de que a gente tem um dever de casa a fazer no sentido de não só a preservação, mas a divulgação de tudo isso. Né? Acho que tem de tudo um pouco. É claro que o Brasil, com as dimensões que tem, com a quantidade que nós temos de mata preservada, né? de o que a gente chama de mata nativa, poucos países do mundo vão ter mais de 60% do território de mata nativa. O Brasil tem isso. Então, é um bom problema, no sentido de que a gente precisa preservar e fiscalizar tudo isso. E muito do que acontece e é criticado lá fora são atividades criminosas, não são atividades incentivadas ou causadas pelo governo, ou por qualquer governo, que seja estadual, municipal, etc. Então, existe um esforço muito grande no Brasil que tem que ser feito de fiscalização e de preservação. Isso envolve também muitos recursos, né, muito orçamento para conseguir preservar um território tão grande. Isso envolve o uso de tecnologia, de monitoramento, de brigadas contra incêndio, enfim, é uma agenda importante, mas é uma agenda que só é desse tamanho porque a nossa preservação foi desse tamanho, porque o Brasil conseguiu preservar mais de 60% do seu território e nós temos uma das áreas verdes mais relevantes do planeta, né? Então, isso tem que ser visto e ser dito. Por outro lado, nós temos a matriz energética mais limpa do mundo, assim. Poucos países vão ter mais de 80% de energia renovável. O Brasil tem essa matriz de energia. As hidrelétricas são energia limpa. A energia eólica é limpa, a energia fotovoltaica é limpa. O Brasil tem poucos empreendimentos que ainda estão contando com combustíveis fósseis, que são aqueles que poluem mais. Todos esses países que estão de olho no Brasil, apontando o dedo à questão das queimadas, não chegam perto da nossa matriz energética, e tem muito dever de casa a fazer também para limpar suas matrizes energéticas, e eu acho que isso também tem que ser mencionado e cobrado do outro lado. A reforma do saneamento, gente, são 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto. Isso nunca foi mencionado lá fora como espanto. É espantoso. Esse esgoto, ele está indo para os rios, ele está indo para as florestas, ele está indo para a mata nativa, ele está indo para os mares, onde as pessoas estão tomando banho. Então, o esforço que o Brasil fez, o governo brasileiro, o parlamento brasileiro, de rever a legislação de saneamento básico e de garantir a chegada massiva de investimentos privados para universalizar o saneamento básico, vai ter um impacto no meio ambiente
incomensurável, e isso tem que ser dito lá fora, né? Isso tem que ser mostrado lá fora. Então, acho que a gente tem um exercício grande de comunicação a ser feito. Não discordo que temos que melhorar a fiscalização, temos que melhorar o monitoramento da nossa mata nativa, mas temos também que melhorar muito a nossa comunicação, o que tem sido feito no Brasil. Em relação à agenda de privatizações, é uma agenda mais desafiadora do que a agenda de concessões, principalmente pela falta do histórico, né? As concessões no Brasil têm ganhado muita força nos últimos anos e a população tem entendido que a concessão traz mais infraestrutura, melhora a qualidade do serviço. Então, algumas resistências que aconteciam no passado têm sido superadas, até no sentido positivo da população pedir a concessão, né? Quando eu comecei a trabalhar com concessão de aeroportos, as audiências públicas eram super difíceis. Vai privatizar, vai ficar mais caro, o lucro do empresário vai inviabilizar o transporte aéreo. Desde os aeroportos de iniciativa privada duplicaram charges a preços mais módicos, e isso universalizou o serviço de saneamento no Brasil. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu vi que a minha internet aqui deu uma falhada. Não, deu uma falhadinha, mas voltou bem. Ah, ótimo. Então, a privatização é um pouco esse exercício que nós temos que fazer de conquistar e mostrar que isso não significa aumento de tarifa para a população, que isso não significa redução de cobertura, pelo contrário. Acho que o serviço de telecom é um excelente exemplo de como privatizar implica universalizar, né? Hoje todo brasileiro praticamente tem um celular na mão, e isso aconteceu porque o serviço foi privatizado. Privatizado com regulação, né? O poder público não sai ali totalmente do processo, ele passa a fazer o que ele sabe fazer melhor, que é regular, fiscalizar, exigir níveis de serviço, e não necessariamente estar ali diretamente prestando o serviço, porque tem as ineficiências do poder público que a gente conhece bem. Então, na nossa carteira hoje de privatizações, nós temos 15 empresas que estão sendo estudadas, algumas ainda numa etapa inicial de análise de alternativas, como é o caso dos Correios. Os Correios têm um desafio grande, porque existe uma previsão na Constituição Federal que fala que compete à União manter o serviço postal. Então, nós estamos caminhando no sentido de estudar as alternativas, como trazer um parceiro privado para prestar esse serviço. Provavelmente vamos precisar passar pelo Congresso Nacional no sentido de regulamentar esse artigo constitucional e dizer, olha, manter o serviço postal não necessariamente é prestar o serviço diretamente por uma empresa estatal. Manter o serviço postal é, por exemplo, via um contrato de concessão, permitir que esse serviço atinja todos os brasileiros, seja universalizado a tarifas módicas, com eficiência, com regulação, etc. Então, nós estamos trabalhando num projeto de lei para ser encaminhado ao Congresso para regulamentar esse artigo constitucional, para viabilizar uma parceria no setor dos Correios, com todo o cuidado que tem que se ter com uma empresa tão importante, com tantos colaboradores. É a empresa que tem maior capilaridade no Brasil, atende mais de 5 mil municípios, tem mais de 95 mil colaboradores, e nós sabemos o cuidado que temos que ter com uma pauta como essa. Temos outras empresas, como empresas de dados, Serpro, Dataprev, empresas que estão em processo inicial de liquidação, como a Ceitec no sul do país, né, de microeletrônica, a Eletrobras, que está com um projeto de lei já na Câmara dos Deputados, muito importante a capitalização da Eletrobras para a retomada dos investimentos nesse setor. Hoje a Eletrobras está praticamente fora de cena, não consegue investir, dependente de orçamento público, está diminuindo o market share dela. A gente quer uma Eletrobras forte, capitalizada e pulverizada no mercado. Então, essa agenda de privatizações, ela se divide entre os projetos que precisam passar pelo Congresso e os que não precisam. Então, precisa passar pelo Congresso os Correios, a Eletrobras, deixa eu ver se eu estou esquecendo algum aqui, enfim, dos que estão na nossa carteira, né? Lógico que tem outros que precisam passar pelo Congresso, mas que não é prioridade do governo, não está na meta do governo, por exemplo, os bancos, né, o Banco do Brasil, a Petrobras, todas essas são empresas que, se um dia privatizadas, terão que passar pelo Congresso, mas hoje não estão na nossa carteira. Então, temos aí várias empresas em fase de análise de estudos, é um projeto complexo, tem muitas resistências, mas eu acho que, ouvindo todo mundo e com muita sabedoria, a gente vai chegar do outro lado. Perfeitamente. Senador,
Seguindo nessa agenda de privatizações, como é que o senhor vê dentro do Congresso o apoio para a privatização de empresas, né? Sempre tem muita polêmica em relação a isso, né? Entra num debate, digamos, apaixonados e até que envolvem bastante opiniões fortes a respeito. A gente vê, por exemplo, na Eletrobras, na Câmara, que não é obviamente no Senado, aqui e acolá algum tipo de resistência das lideranças de colocar essa agenda para seguir e tal, mas queria que o senhor pudesse eventualmente falar para a gente aqui rapidamente também a sua visão sobre a possibilidade de privatizações, o que tem chance de passar no Congresso e o que o senhor acredita que é mais difícil. Felipe, colegiado, quando você faz parte de um contexto, é difícil você retratar o que vai na cabeça de cada um. Lá você tem pensamento de tudo que é tipo. É o retrato ideológico, o retrato social da nossa própria sociedade. Mas eu digo a você que eu participei agora há pouco, na semana retrasada, se não me engano, ou passado, de um debate no IDP, Instituto de Direito Público, lá de Brasília, a respeito da questão do novo marco de saneamento, que a gente votou, e pude retratar uma experiência particular que a gente teve aqui em Campo Grande, porque aqui nós temos o serviço de concessão de saneamento de água e esgoto da capital para uma empresa privada. E a experiência nossa foi altamente positiva. A gente teve um aumento de 194% da rede de esgoto, número de imóveis atendidos cresceu 4 vezes, subindo de 42 mil para 162 mil. Isso na minha gestão, de 2005 a 2012. O serviço passou a cobrir cerca de 70% da população, hoje já está com 80%. A quantidade de imóveis ligados à rede d'água teve um acréscimo de 43%, e realmente são dados extremamente positivos que demonstram que esse é um caminho saudável, desde que você consiga demonstrar, e isso tem que estar muito evidente, uma harmonia, uma segurança para o investidor no que tange ao relacionamento político, porque ninguém vai vir investir num lugar onde tem muita briga, onde tem muita confusão, onde tem uma segurança jurídica. A abordagem do desembargador Fábio Prieto realmente mostra que tem uma luz no fim do túnel, que pelo menos tem gente que tem um pensamento que realmente muitas coisas precisam ser reavaliadas. E o momento que eu entendo que isso deve ser feito é exatamente agora. Aqui, logo que a gente entrou, eu gosto de dizer essas nossas experiências, porque isso aconteceu. Quando eu fui aqui o chefe do executivo, nós montamos um comitê de desenvolvimento econômico e criamos o PRODES, Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande. E com o andar do seu funcionamento, a gente conseguiu colocar aqui no final dessa sigla o PRODES-JU, que era a segurança jurídica que se precisava ter, um ambiente jurídico tranquilo, para que a gente pudesse obter os seguintes índices que a gente obteve. A gente atraiu aqui para a capital 400 novas empresas, o que resultou em investimentos de 3,8 bilhões e geração de 38 mil novos empregos. É só você buscar no índice do CAGED, ver a posição que Campo Grande tinha na época em que a gente esteve na frente da gestão. O número de empresas cresceu 294%. De 15 mil, a gente foi para 59 mil empresas. O PIB local subiu 8 posições na lista dos 100 maiores do Brasil, ocupando o 35º lugar, segundo o IBGE. O crescimento nesse período foi de 158%, chegando a 16,3 bilhões. Campo Grande foi apontada pela revista Exame como a 30ª melhor cidade do país para se investir em negócio, a 4ª do Centro-Oeste e a 1ª do Estado. Ou seja,
esse bem bolado tem que ser muito bem articulado para que a iniciativa privada, o investidor, sinta segurança para que ele possa aportar o seu investimento. E aqui eu digo também que dentro do Congresso Nacional, pelo menos é o que eu sinto andando dentro dos corredores, ali na planície, onde a gente transita. A expectativa nesse sentido corresponde ao pensamento da maioria. É lógico que tem correntes ideológicas que pensam diferente, a gente respeita, a gente debate, muitas vezes a gente absorve alguma questão de um pensamento divergente do nosso. Divergir na política é mais do que natural, é o cotidiano que acontece no dia a dia, mas sempre dentro de um respeito, de um sistema de educação republicana que tem que se ter. Então, eu penso que o caminho apontado pelo atual governo, ele é próspero, o solo é fértil, mas a gente tem que, isso é dinâmico, a gente tem que cultivar isso dia a dia para que esse ambiente não possa ser desvirtuado e corrigir os pontos que precisam ser corrigidos. A gente não deve ficar chorando leite derramado. Vamos partir para a ação, arregaçar as mangas e procurar realmente fazer com que o Brasil possa ser um território fértil para a gente poder ser aí uma potência como a gente quer e espera diante do mundo econômico internacional. Perfeito, senador. Eu vou passar a palavra agora para o desembargador, e a gente recebeu uma pergunta do Flávio Core, que está acompanhando a gente pelo YouTube, e ele pergunta o seguinte: desembargador Prieto, como a sociedade civil organizada pode contribuir para mudar esse cenário que o senhor descreve na sua fala inicial, no Poder Judiciário, e ir além da mera militância agressiva e estéril nas redes? Está no mudo, tem que se tirar do mudo o microfone. A militância das redes faz parte, você não tem como evitar isso e nem vai evitar, isso é uma ilusão que nós estamos passando agora, dado o acirramento do debate político, né? Agora, veja, muito uma questão de informação, né? A Marta falou aqui da questão do meio ambiente, desse contencioso internacional. O Brasil, ele não é um dos países que mais preserva áreas ambientais, ele é disparado o primeiro lugar entre todos os países, não é pouco, ele é disparado, nós temos 30% da área terrestre do território brasileiro protegida ou por legislação ambiental, ou por legislação indígena e mais algumas outras, 30%. O segundo país é a Austrália, com 19%, depois vem a China com 17%, Estados Unidos com 13%, Rússia com 9,7%. Com uma diferença, nós não temos área desértica. A Austrália tem área desértica somada nesses 19%. A China tem um deserto enorme, como todos nós sabemos, e áreas geladas também. Os Estados Unidos têm o Alasca, né? E a Rússia tem uma grande parte do território também gelada. Então, não é que nós somos o primeiro, nós estamos muito na frente de qualquer outro país. Para que você tenha uma ideia, né, isso agora é foto de satélite. Você pega a legislação que nós temos, joga no satélite e fotografa. Não há mais o que discutir. Não é que nós achamos isso. Há a foto do satélite. Inclusive, a pesquisa foi feita pelo satélite da NASA, né? O segundo país com área protegida no mundo chama-se Mato Grosso, onde a todo momento se diz que derruba, que nós não temos mais nada lá, que o agrobusiness destruiu tudo. Para que vocês tenham uma ideia, esse país chamado Mato Grosso, ele tem 21% do território protegido, segundo o satélite. Então, ele está à frente de todos os demais, está à frente da Austrália, que tem 19%, da China, que tem 17%, etc. Então, nós temos que receber lições, e estamos aqui abertos a isso, porque aprender é sempre importante. Mas, nesse tema, talvez tenhamos alguma coisa a dizer a outros países. Eu acho que o grande problema hoje da Amazônia é que o país simplesmente não tinha um projeto voltado para isso, né? E, no primeiro momento, ele está desacomodando os interesses que estavam lá. Como a Marta falou, uma parte desses interesses eram criminosos, os outros não eram regulados, os outros não eram fiscalizados, e nós
queremos construir, inclusive com ONGs, com empresas internacionais, com o fundo do Rodolfo, etc., nós queremos construir, não é, um projeto de Brasil para a Amazônia. É um direito que o país tem. Não queremos derrubar a floresta, porque a Tereza Cristina, nossa ministra da Agricultura, esclareceu isso muito bem. Nós não precisamos daquela área para agropecuária. Isso é outra mentira. Nós temos um agrobusiness campeão de produtividade com a terra que nós temos. Nós não precisamos da Amazônia, é simples assim. É claro que, na medida em que não há fiscalização, em que aquilo é muito grande, há uma destruição da floresta. Nós não estamos negando isso. Agora, há um problema aí de custo, de gestão e de ausência de Estado. O que nós temos lá? Nós temos a força militar, por enquanto. Não é? Nós precisamos colocar gestão institucional, inclusive econômica, inclusive com as ONGs, inclusive com as empresas nacionais e estrangeiras. Ninguém está negando isso. Agora, é preciso ter clareza sobre isso. Né? O Brasil é campeão, mas muito longe dos outros países, de proteção de áreas terrestres. E nós protegemos florestas, não protegemos desertos e áreas geladas, né? Geleiras. Então, isso precisa ficar claro. Um outro ponto que eu acho importante, eu insisto nisso, tenho insistido com os políticos aí, como eu disse no primeiro tópico, é que não se perca a oportunidade na reforma política de devolver a política aos políticos e aos eleitores. Precisa tirar a política do sistema de justiça. Você pega, por exemplo, o meio ambiente, que nós criamos esse modelo de ação civil pública, que só tem no Brasil. Ele é profundamente autoritário, né? Ele é caro, né? E resultou no quê? Por exemplo, Marta, na questão do meio ambiente. Você pega hoje, no Brasil, quer dizer, o promotor, o Ministério Público, ele entra com a ação contra uma empresa, né? O juiz condena essa empresa, o dinheiro da multa, que cada vez se defende que ela seja mais alta, esse dinheiro vai para onde? Isso só tem no Brasil. Vai para um tal de Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, que não é o juiz ali que administra, é uma salinha fechada em Brasília que ninguém sabe o que é. Quando esse empresário nosso é condenado, ele olha no prédio do Ministério da Justiça e vê uma salinha lá com a luz acesa, com meia dúzia de pessoas dentro da sala, aquilo é o tal do fundo. Quem que está no fundo hoje? São ONGs de juízes e promotores. Então, o sujeito olha pela janela, ele que esteve na audiência, foi condenado pelo juiz e acusado pelo promotor, ele já está quase convencido que ele cometeu uma falta. O juiz, com a sentença, às vezes até o convence do pecado que cometeu. Ele olha por aquela janela e fala, não, mas espera aí, é o promotor e o juiz que me acusaram e condenaram, que está lá com o meu dinheiro, e ele aplica o dinheiro na ONG dele? Como? O que é isso? Então, na verdade, é um sistema de apropriação privada do sistema de condenações. Como nós não temos, esses conselhos não fiscalizam isso, quer dizer, é impressionante isso. Quer dizer, então, se criou uma indústria. Por que você tem essas condenações, muitas vezes, em valores estratosféricos? Porque o dinheiro vai para a ONG do juiz e do promotor, que não é fiscalizado. Isso é da maior gravidade. Então, nós temos restrições na área do consumidor, nós temos restrições na área do meio ambiente, no direito do trabalho. Veja, muitas dessas condenações agora dessas empresas, você pega pedidos de condenação de 50 milhões, 60 milhões, mas que coisa estranha, isso não tem lugar nenhum do mundo. Você vai ver, esse dinheiro vai parar na mão de ONG. Quer dizer, e há casos nesse fundo, que não é fiscalizado, veja bem, quer dizer, nós temos um monte de acusações aí, o Nelson, que foi prefeito, você abre a jurisprudência do STJ, há milhares de prefeitos condenados por manipulação de fundos de ONGs, né, que se apropriam de verba pública através das ONGs. Agora, veja esse fundo. Quer dizer, o sujeito é juiz ou é promotor, ele acusa você ou condena, e ele é dono de uma ONG de fato, né? E há mais. Você pega lá a gestão do fundo, essas ONGs, elas recebem dinheiro do fundo e depois elas sentam como representantes de ONGs e distribuem dinheiro até eventualmente para aquela ONG que antes deu dinheiro a ela. Quer dizer, é aquele sistema de troca de cadeiras que a gente chama.
Quer dizer, nada disso é fiscalizado. O prejuízo ao país é gigantesco. Nós precisamos acabar com isso já. Não é possível isso. É por isso que você vê essa indústria, essa verdadeira indústria de ação civil pública, dessas condenações estratosféricas. Por quê? Porque tem alguém lá na outra ponta, no final da linha, ou, na melhor hipótese, gerindo, juiz e promotor não devia estar gerindo dinheiro de condenação. Nós vimos a Lava Jato, no que ela acabou, melancolicamente para nós. Nós achávamos que aquilo era para salvar o país. Quando vimos, tentaram criar uma fundação da Lava Jato com o dinheiro que foi subtraído dos cofres da Petrobras. Precisou a Procuradoria-Geral da República entrar no Supremo Tribunal Federal, dizer que aquilo era imoral, e o Supremo condenar e impedir que aquele dinheiro fosse desviado. Então, eu converso com deputados, já ouvi deputado, olha, eu fui parar no Jornal Nacional porque recebi uma doação de R$200 mil de uma empresa, eu defendo o interesse da empresa, votei no projeto da empresa, e eles me acusam, puseram o meu rosto aí na imprensa nacional, porque eu recebi uma doação no Caixa 1 e votei, como de fato votei. Na medida provisória, apresentei, defendi o projeto da empresa, porque eu acho que eu tenho que ser financiado para isso mesmo. Como o Jota agora, esse nosso evento tem alguém, uma empresa aí, o Felipe falou, está pagando aí o Jota para fazer isso. Nós não estamos recebendo, mas o Felipe está ganhando um grande dinheiro aí para presidir a sessão. E ótimo, maravilhoso. A gente queria que o Brasil tivesse 20 Jotas, não um. Então, nós precisamos cortar essas coisas, que são desvios muito graves, que produzem um dano cotidiano, porque não nos esqueçamos que o judiciário é o poder formiga. Nós já estamos aqui conversando e tem juiz assinando sentença. O Senado não está hoje aprovando uma lei, mas tem milhares de juízes assinando sentenças. Nós criamos uma estrutura viciada, eu repito, desde o AI-5, na Constituinte, agora nessa reforma do judiciário, que está produzindo isso. Nós precisamos parar essa máquina de moer o interesse privado, a política do Senado e do Legislativo, a interferência no voto do cidadão brasileiro, que a Justiça Eleitoral faz, é draconiana. Nós temos uma Justiça Eleitoral com poderes draconianos, só tem no Brasil, que é uma herança também do nosso período autoritário. Você delegava o poder de intervenção para a Justiça Eleitoral. Ela gostou disso. Ela custa simplesmente 6 bilhões ao ano. Não sei se os senhores sabem disso. A Justiça Eleitoral brasileira, em ano que não tem eleição, que ela não faz nada, ou faz muito pouco, e a culpa não é do juiz, do promotor, como dizem também, que não entendem e ficam falando bobagem. Quer dizer, ela é uma máquina que parada custa 6 bilhões por ano. Ela interfere em tudo. Imagina, o sujeito entra numa página, muda uma página eletrônica, um candidato qualquer nosso aí tem 20 milhões, 30 milhões de votos, o Justiça Eleitoral fica discutindo e vai caçar o sujeito com essa conversa de fake news e não sei mais, com esse tipo de bobagem. Veja, isso é uma herança da ditadura, nós precisamos mapear isso e calibrar isso. Ela é importante, ela é fundamental, ela precisa funcionar, mas ela não pode fazer isso. Ela não pode violar e ter esse poder arbitrário e nem custar 6 bilhões ao ano. Esse modelo não dá. Nós precisamos calibrar isso aí, fazer uma coisa melhor. Quer dizer, infelizmente, nós temos, tanto no Ministério Público, no sistema de justiça, um equívoco. Quer dizer, eles operam em algumas tarefas que gostam muito, que dá muito poder, e deixam de operar, fazer outras coisas que são importantes, que o país precisa. Esse modelo de Ministério Público nos levou a isso. Nenhum de nós conhece, há 15 ou 20 anos, um promotor, como nós conhecíamos, e há em qualquer país, quer dizer, promotores que se destacam no combate à criminalidade. Nenhum de nós é capaz de dizer o nome. E nós matamos 60 mil pessoas por ano aqui no Brasil. Nós cometemos um genocídio nos últimos 15 anos no Brasil, deixamos matar na população pobre, jovem e negra. Nós deixamos matar um número absurdo de pessoas. Onde é que está o promotor que combatia isso? Não há nenhum, como havia antigamente. Mas nós conhecemos o promotor que entra com a ação lá contra a Marta, ou o promotor que vai discutir a lei que o Nelson fez, ou o investimento que o Rodolfo canaliza no setor privado. Há de monte isso, e com as suas ONGs também. Então, a gente precisa reverter isso, em prol do país, e dar a importância que a Justiça Eleitoral deve sim ter,
que o Ministério Público precisa ter, nós precisamos disso, o país precisa, não pode continuar com essa violência absurda que nós temos. Nós precisamos de Ministério Público. Cadê o nosso Ministério Público? Então, essas são reformas que eu acho necessárias, que me perguntaram como fazer isso. Tem que ficar ligando para o Nelson Trade, para o irmão do Nelson, que é o Fábio, que é deputado, e ficar falando na cabeça deles. Não façam reforma política mexendo apenas no voto e no legislativo. Vocês precisam fazer isso junto com uma reforma do sistema de justiça. Acabar com esses 4 conselhos que gastaram bilhões. É o único país do mundo que tem 4 conselhos de justiça. É o Brasil, não há nenhum outro. Né? Eles não fazem respeitar nem o teto salarial, que era a primeira tarefa. Eu não sei qual é o meu salário de juiz, ninguém sabe, porque esses conselhos não fiscalizam isso. Eles têm grupo de estudo, seminário, grupo dito de trabalho, né, que eles gostam muito, tem lá grupo de trabalho. Interferem na iniciativa privada. Né, eu já disse isso, a minha tese é que o CNJ, em alguns aspectos, ele acabou virando um super ministério judiciário. Ele interfere no setor privado, né, na questão da saúde, por exemplo. As operadoras têm que ir no CNJ, mas o que é isso? O que é que significa isso? Nós precisamos mudar isso. Como é que um órgão administrativo do Poder Judiciário tem a prerrogativa de chamar um setor como esse e outros setores e cobrar soluções? Ele não é regulador, ele não está lá como juiz. Qual é o que esse órgão está fazendo lá? Sim. Só tem isso no Brasil, não é? Não tem que discutir, o Congresso precisa acabar com isso, porque não adianta fazer reforma política. Não é? Se o Rodolfo, como investidor, ele não tem que falar com o Nelson, o senador, mas tem que falar com o juiz, que é do grupo de trabalho, não sei do que, dentro do CNJ, não é? Naquele prédio suntuoso, maravilhoso, que tem lá, que custa não sei quanto. Que tipo de conversa que o Rodolfo vai ter lá dentro? Não é? É alguma coisa que não tem o menor cabimento. Nós precisamos desmontar esse monstro que foi criado, não é? Que é um sorvedor de dinheiro. Nosso sistema de justiça é um dos mais caros do mundo. Não é? Nós temos lá um monte de processos que não deveriam estar lá. Não é? Praticamente metade do sistema de justiça são processos, execuções fiscais, que não há bens e nem se localiza o devedor, ou seja, são não processos. Mas isso serve para justificar os pedidos de aumento de cargos, aumento de tribunais, aumento do orçamento. Não é? Quer dizer, nós precisamos tirar, o Congresso precisa tirar isso, a execução fiscal, por exemplo. Se você tirar a execução fiscal, a dívida do governo ajuizada do sistema de justiça, isso é 45%, Nelson. Quer dizer, esse elefante, você tira 2 patas dele já. Maravilha. Agora, é isso. Vou interromper um pouquinho para a gente retomar e depois a gente volta já para também não seguir por muito tempo. Eu vou fazer mais 2 perguntas, uma para o Rodolfo, para ele um pouco retomando aquela questão de um certo otimismo, né, em relação ao Brasil, mas querendo que, de repente, ele pudesse entrar um pouco mais em detalhe, levando em conta o que foi dito aqui nas nossas conversas. E depois eu vou fazer uma pergunta para a Marta, mas depois da fala do Rodolfo, que chegou aqui a gente, inclusive de um repórter da Rádio Bandeirantes. Então, eu vou, assim que o Rodolfo responder, depois eu faço essa pergunta para a Marta também. Obrigado, desembargador, pelas observações anteriores. Legal. Eu queria reforçar um pouco o tema das privatizações, né? Porque às vezes pensamos que é uma questão ideológica, uma questão de um lado, do outro lado. Enfim, a questão das privatizações, do capital privado, é uma questão de pragmatismo, né? Nós não temos, no Brasil, capacidade de investimentos para desenvolver infraestrutura, energia, múltiplos setores. E até é debatível se tivermos essa capacidade de gestão. Assim como assim, a lei de saneamento endereçou um grande desafio, que era que 90% desses ativos estavam realmente dependendo do capital público, estatal, municipal, etc., isso vai abrir a concorrência, vai abrir para novo capital para investimentos e vai desenvolver esse setor. Essa ideia, a Marta falou, 100 milhões de brasileiros, metade, quase todos os brasileiros não têm tratamento de esgoto, né? Isso é uma coisa assim de direitos básicos, né? E se o Estado não pode fornecer isso, porque claramente não consegue, tem que convidar, dentro de regras claras, dentro de um marco estável e regulações, tem que convidar esse capital privado para participar. E não tem como
como ser contra isso, não? Contra um direito básico do cidadão. E tem outro ponto também, tem outros países que têm feito experiências muito positivas com as privatizações, basicamente com um programa chamado Asset Recycling, que basicamente você vende ativos maduros do Estado para o setor privado e reutiliza os recursos para fazer investimentos em Greenfield. Primeiro também com esses recursos da privatização e cria um círculo virtuoso. E isso gera muito mais aceitação, que um dos desafios. Por quê? Porque o cidadão vê que esse recurso, essa privatização, volta para a sociedade. Isso não vai para um gasto operacional do ano do governo e depois desaparece. Isso volta como ativo para a sociedade. Privatizou uma rodovia, pode desenvolver um aeroporto, reformar um porto, pode fazer outras coisas e depois entra novamente nesse círculo virtuoso de reinvestir e pode até continuar privatizando e reinvestindo. Está travando um pouco a minha internet, estão me ouvindo bem? Perfeitamente aqui. Ah, tá bom. Então, eu acho que queria fazer esse ponto, porque é bastante importante, obviamente, criar esse apoio para as privatizações, mas assim, tem uma necessidade grande dessas privatizações para fornecer os serviços básicos para o cidadão, né? Eu queria fazer também uma questão que você comentou e perguntou no início, Felipe, que é a questão comparativamente como estamos no contexto internacional, né? E nós somos um investidor que temos já 21% dos nossos ativos, aliás, 85% dos ativos investidos fora do Canadá e 21% já investidos em mercados emergentes, que é basicamente América Latina, Índia e China. E nós temos um apetite, até não definido nem por mim, sino assim, do ponto de vista de portfólio management global, de incrementar esses ativos nos mercados emergentes, incluindo também a América Latina e o Brasil, que poderiam até duplicar até o ano 2025. E não somos só nós, né? Hoje as quantificações globais de dinheiro em investimentos para investimentos no mundo está em 2,5 tri de dólares, 2,5 tri de dólares, tanto para empresas investidas como para novos investimentos. Então, capital disponível, capital com apetite para investir, temos. O que temos realmente é que fornecer essas oportunidades para os investidores investirem. E isso significa marcos regulatórios estáveis, isso significa criar um pipeline de projetos de escala para que investidores como nós tenhamos a perspectiva de dizer, olha, ok, não somente o que vai acontecer até o final do ano, sino qual é o pipeline de projetos para o próximo ano, para os próximos 3 a 5 anos, e que tenha um consenso, não somente no executivo, mas também no legislativo, de que esse vai ser esse pipeline. Obviamente vai ter o debate constitucional, o debate legislativo, executivo, mas que tenha um convencimento que realmente precisa desse pipeline para criar esses projetos. E isso vai atrair capital, é decir, não tem nenhum motivo por não ter, sempre quando essas reformas avancem e essas oportunidades existam. Assim, nós acreditamos que temos nossos desafios aqui e temos no Brasil, mas assim, o mundo está assim, você acha que assim, a Índia está com uma situação fácil, a China tem os desafios deles com o conflito geopolítico entre China e Estados Unidos, então todos os emerging markets estão em uma situação desafiadora. Nem falar de Sudáfrica, Rússia e tudo mais, né? México. Então temos uma boa oportunidade de atrair esse capital, mas temos que criar realmente essas condições, combinando essas reformas que já estamos no caminho certo, mas temos que acelerar saindo da pandemia e também criando esse pipeline de projetos e de investimentos que o investidor consiga realmente se posicionar e dizer, olha, não vamos investir neste semestre, mas nos próximos 2 tem algumas privatizações, concessões interessantes e aí sim podemos investir. Então, assim, a perspectiva é positiva, vamos ter oportunidades, nós temos certamente, e não somos só nós, tem vários investidores institucionais com os quais conversamos frequentemente, que temos esse interesse, esse apetite por mais investimentos no Brasil. Não precisamos ver essas oportunidades surgirem. Perfeitamente. Marta, eu vou passar para você agora a pergunta do Lucas e depois a gente volta para um encerramento rápido, com uma fala de 2, 3 minutos de cada um de vocês, para a gente poder encerrar já, porque já vamos daqui a pouco chegando a 1h30. É o Lucas Herrero, repórter da Rádio Bandeirantes, que pergunta, primeiro parabeniza pelo seu trabalho em busca de investimentos estrangeiros, e depois ele pergunta se o Brasil não carece de uma lei
como o FCPA americano, para impedir que as empresas corruptas possam eventualmente atuar aqui no Brasil, ou mesmo questões de empresas brasileiras. Ele pergunta: as nossas construtoras quebraram devido à corrupção e nossos produtos agrícolas sofrem barreiras ambientais rigorosas. Como que a senhora vê isso exatamente? Vamos lá. Realmente nós passamos aí por um momento de grandes construtoras, né, grandes empresas no Brasil que foram muito afetadas pela Operação Lava Jato e outras operações e acabaram saindo de cena, né, acabaram tendo que vender participações, enfim. Por um lado, eu ouvi durante muito tempo críticas no sentido de que todo esse esforço de combate à corrupção no Brasil teria um impacto nos investimentos e na capacidade de retomar grandes obras de infraestrutura, etc., que talvez não valeria a pena, né? Eu já ouvi isso de algumas pessoas. E a verdade é que fazer a coisa certa sempre vale a pena. Lógico que teve um impacto e lógico a gente viveu tempos aí de redução de investimentos, de paralisação de obras, e isso com certeza acaba deixando a população que não tem nada a ver com a história desatendida e prejudicada, mas reforma-se um paradigma, né? Coloca-se ordem na casa, vamos dizer assim. É muito importante, não basta ter leis rígidas, é importante que elas valham para todos. Eu acho que o Brasil passou por um momento em que, desde do presidente de uma das maiores empresas do Brasil foi preso, até o próprio presidente da República foi preso, o presidente da Câmara dos Deputados foi preso, e não se imaginava isso no país há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, porque infelizmente vivia-se no Brasil essa percepção de que a lei não valia para todos. Se você tem um batalhão jurídico de bons advogados, ou seja, se você tem dinheiro, acaba que você consegue protelar, postergar, recorrer e negociar, muitas vezes, sentenças e decisões. Então, como brasileira, eu acho que esse esforço de combate à corrupção sempre será meritório, importante, e ele tem um poder transformador na cultura do país e na seriedade dos empreendimentos. E, por outro lado, abriu portas para outros tipos de investimentos. De certa forma, era um mercado muito fechado, né, de construtoras já bem consolidadas, uma impressão de que se dividia um pouco o mercado de grandes obras de infraestrutura no Brasil entre esses poucos players. E eis que vem a bela competição, ou seja, muitas das empresas vendidas e pulverizadas, vem o capital estrangeiro, vem os grandes fundos, vem empresas menores. A gente tem visto hoje empresas médias ganhando grandes contratos de infraestrutura. Isso é muito positivo. Então, não se fazem omeletes sem quebrar os ovos. Passamos por um momento difícil, mas eu acho que muito produtivo e muito, muito importante para o país. Algum estudo de propor uma FCPA, algo do tipo, ou é mais uma criação de cultura mesmo, um debate constante? Eu particularmente não participo dessa discussão caso haja, né? Não vou dizer que não tem, porque o governo é grande e pode ser que em alguma outra área tenha essa discussão. Eu, particularmente, lá no PPI não acompanho, mas eu acho que nós temos uma legislação sempre em evolução, né? Mas uma legislação que principalmente precisa ser cumprida, né? E precisa ser temida. Acho que as pessoas têm que ter medo das consequências dos seus atos. Isso finalmente parece estar acontecendo de alguma forma no Brasil. Perfeitamente. Então, eu queria passar a palavra para o senador para a gente já ir para o encerramento, eu diria uma fala de 2 a 3 minutos de cada um, para que a gente possa encerrar dentro do tempo, já agradecendo a presença de todos. Acho que o debate foi muito rico, tratamos aqui de vários aspectos, tá? Realmente algo para que a gente consiga encerrar rapidamente. Muito obrigado. Está no mudo, precisa abrir o microfone, senador, perdão. Felipe, muito obrigado aí pelo convite. Eu andei olhando aqui. Nós temos algumas pautas para serem esgotadas, outras que estão nessa relação já foram, de realmente assuntos importantes para a gente poder avançar cada vez mais nessa questão. Esses impactos da pandemia realmente são gritantes a olhos de todo mundo.
Eu jamais ia imaginar que eu ia ver uma mãe com o nascimento do seu filho, sem poder embalá-lo. Isso eu acabei vendo aqui na minha cidade, aconteceu, uma senhora com coronavírus aqui, teve que fazer uma cesariana de urgência, em função de complicações que a própria doença dá, e não pôde nem embalar seu filho. Jamais ia imaginar também que um ente querido que venha a falecer com manchas no pulmão, você não pode nem dar um velório digno, se despedir dessa pessoa. Eu vi aqui também, para relaxar um pouco, um protesto de noivas que tiveram o seu casamento adiado, ou seja, venceram todas as etapas naturais para poder arrumar um marido, e na hora de concretizar não conseguiram. Assisti aqui um protesto de noiva. Jamais ia imaginar que isso pudesse acontecer. Mas nós temos que aprender a conviver com esse inimigo oculto. E espero que essa vacina saia logo, seja dos Estados Unidos, seja da Organização Mundial da Saúde. Mas nós temos aqui a autonomia do Banco Central, privatização da Eletrobras, simplificação de legislação de câmbio, governo digital, certificação digital, nova lei de finanças públicas, lei de concessões, marco legal do setor elétrico, novo marco legal das ferrovias, marco legal do saneamento, que nós já votamos, alteração do regime de partilha, nova lei do gás, medida provisória que a gente já também esgotou da Casa da Moeda, do emprego verde e amarelo, ou seja, nós estamos antenados de botar essa pauta realmente para andar, e ela vai andar nessa legislatura, vocês podem ter certeza. A questão que foi muito bem colocada pelo doutor Fábio Prieto, e é aquilo que eu digo, é uma luz que acende no final do túnel de uma transformação essencial nessa questão. Mas ele falou sobre o agronegócio. Eu quero aqui dizer que foi o único setor da economia brasileira a registrar crescimentos seguidos, mesmo no meio das últimas crises. O agronegócio poderá se tornar, nos próximos anos, o foco das fusões e aquisições dos investidores estrangeiros no Brasil. Segundo notícias, fundos soberanos, como o da Arábia Saudita, já aportaram recursos no Brasil para investimentos nesse setor. Eu quero também aqui ressaltar que o Brasil pode ter o maior valor bruto na produção agropecuária dos últimos 30 anos, estimado em 697 bilhões. Dizer aqui que nós temos um projeto que a gente está trabalhando muito, eu sou o presidente da comissão do Parlasul no Congresso Nacional, que é a Rota Bioceânica, o Corredor Bioceânico. É um salto de competitividade do Brasil com o Paraguai, Chile e Argentina. Transportar a carga através desse corredor vai fazer uma redução no seu frete de 40% a 50%, e vai demorar 12 dias a menos para poder chegar no seu destino final. Eu fiz um seminário aqui com um grupo de embaixadores da ASEAN e consegui trazer 9 embaixadores aqui para o meu estado. Logo no início do ano, ainda estava com aquela confusão na China do coronavírus, e a maioria deles orientais, e aqui até o pessoal ficou assustado: o que o Nelsinho está trazendo esse povo aqui? Mas para mostrar a importância desse desenvolvimento econômico aqui para o nosso estado e para o nosso país. Quero parabenizar o Rodolfo, eu também o conhecia de nome, a Marta, uma pessoa que eu tinha conhecimento que estava na Casa Civil, depois foi para o Ministério da Economia, pela sua competência. Você é muito bem falada, o seu trabalho e a sua competência dentro do Congresso Nacional. E o doutor Fábio Prieto, essa luz que está acendendo, corajoso, não tem papa na língua, e realmente é desse tipo de gente que a gente precisa. Felipe, você foi muito feliz de conseguir reunir esse colegiado. Parabéns aí pela iniciativa, ao Grupo J, os nossos cumprimentos. Muito obrigado, senador. Passo a palavra para o Fábio, rapidamente, para o desembargador. 2 minutinhos para encerrar, realmente para a gente wrap up, e depois a gente ouve as considerações também, 2 minutos da Marta e do Rodolfo.
Está no mudo, desembargador. Olha, Marta, nessas palestras aí que eu ando fazendo aí para o setor privado, principalmente, em Brasília não me chamam muito para fazer palestra, não sei por quê, né? Deve ser coincidência. Mas com essa empolgação da Lava Jato, eu falei, eu preciso mostrar para eles que isso é um problema do Brasil, sim, a corrupção é um problema muito sério. Mas o problema do Brasil é outro. Eu falei, mas não adianta eu falar isso, eu preciso achar alguém que seja inteligente para dizer isso. Eu vou ler para você a frase que eu achei sobre isso, que eu acho que é importante aqui. A mágica agora é o denuncismo do pega corrupto, entre aspas. Esquecemos as razões profundas da corrupção, a falência múltipla do Estado, obsoleto, corporativo, ocupado por interesses espúrios, cuja ineficiência tem por maiores vítimas os pobres e os indefesos. Isso foi o Roberto Campos que disse há muitos anos. E nós estamos ainda nessa brincadeira do pega corrupto, e como eu disse, ao final da Operação Lava Jato, nós descobrimos que quase 2 bilhões dos cofres da Lava Jato iam para uma fundação em Curitiba. Não é? Precisou a Procuradora-Geral da República dizer que isso era imoral e o Supremo Tribunal Federal impedir isso. Quer dizer, essa questão da corrupção ela tem que ser inserida dentro de um projeto maior. Eu não quero pegar o meu salário de juiz e pagar propina para ninguém. Isso me desagrada muito, ter que dividir meu dinheiro, ao invés de ir ao restaurante, ao cinema, viajar, dar um dinheiro para um fiscal corrupto. O empresário é como eu, ele é até mais inteligente do que eu no que diz respeito a ganhar dinheiro e usufruí-lo. Nenhum empresário quer dar dinheiro. Nós temos um fenômeno curioso de algumas empresas brasileiras aqui, que têm atuação internacional em outros países, elas têm um certificado de santidade nesses países, que têm regimes regulatórios bastante rígidos. Elas não têm nenhum problema lá. E aqui elas têm problemas de toda a natureza. Isso quer nos dizer alguma coisa, porque o empresário não pode ser corrupto aqui e não ser corrupto lá. Mas se ele está dando dinheiro aqui dentro, há de ter alguma razão. Certamente não é a vontade pessoal dele, ele gostaria de embolsar esse dinheiro como lucro também. Então, nós precisamos mudar esse sistema regulatório nosso, dar liberdade ao capital, como disse o Rodolfo. Essa questão da privatização é uma questão fundamental. Não é? O Estado brasileiro, ele quer fazer a privatização, não cabe a nós, juízes, dizer a ele que ele não pode fazer, nós não temos esse poder político, isso é um poder da urna eleitoral, não é? Você que está no governo executando essa política tem todo o direito de fazer isso, o juiz não pode impedir isso, não é? E temos que mudar esse marco regulatório. Não é? Esse marco regulatório está partindo do princípio de que o empresário brasileiro ele não gosta de ficar com o dinheiro no bolso. Ele quer dar dinheiro para a corrupção porque, sei lá, ele acha isso bonito, poético ou filosoficamente desafiador. E nós sabemos que isso não é verdade. Não é? Se ele está desembolsando esse dinheiro, que não é para o lucro dele, é porque há de ter alguma razão. Então, nós temos que mudar esse sistema, inverter esse discurso, dizer que o importante, na verdade, é arrumarmos um sistema de gestão pública, de governança pública, funcional, para deixar o capital privado fazer o trabalho que ele deve fazer, gerar emprego, riqueza e bem-estar para a sociedade e para o capitalista também. Isso aqui é fundamental. Nós temos, só para encerrar, Felipe, agora o Rodolfo está falando aqui, nós temos uma jurisprudência criada no Brasil, a propósito disso, nesses anos agora, que vai ter um efeito dramático aqui na retomada. Quer dizer, o judiciário brasileiro, ele agora inventou uma tese de que quando você deve para o fisco, se o oficial de justiça chega na empresa e a empresa estiver fechada, nós transferimos a responsabilidade da pessoa jurídica para o empresário. Isso não tem nem em Cuba. Quer dizer, o que nós vamos fazer agora? Nós temos muitas empresas fechando e que não vão conseguir reabrir. Nós temos que dar um estímulo para esse empresário. Se ele tem débito, por exemplo, com o poder público, nós não podemos chegar lá e penhorar na pessoa física, porque ele não vai abrir a segunda empresa. Os Estados Unidos dão um diploma de honra ao mérito quando o empresário abre a segunda empresa. Nós aqui estamos penhorando justamente o capital que ele conseguiu proteger para abrir essa segunda empresa. Isso vai ser dramático agora, porque essa jurisprudência brasileira faz isso com o empresário brasileiro e, o pior, ela atinge o micro, pequeno e médio empresário, que é a base do sistema que dá emprego, e esse pessoal não tem dinheiro para pagar advogado.
eles são muito mal defendidos. Então, essa jurisprudência é aplicada implacavelmente e ela vai produzir um efeito devastador nessa retomada do nosso investimento, se não for mudada. O Supremo Tribunal Federal precisa mudar isso com a maior urgência. Isso é uma questão de momento, é para fazer já isso, né? Mas parte do pressuposto que o empresário, porque fechou, porque não tinha capital, porque está enfrentando uma pandemia ou uma dificuldade qualquer, ele é um delinquente, ele fechou porque ele quis fechar a empresa. Veja, alguma coisa que não faz sentido lógico algum. O empresário quer ganhar dinheiro. O Jota não quer fechar, ele quer estar aqui para ganhar dinheiro, fazer evento. Não é? Então, se não mudar isso agora, isto vai produzir, já vem produzindo um efeito muito ruim aqui na nossa atividade privada, mas agora vai ser um efeito catastrófico. O Supremo precisa mudar isso imediatamente e cassar essa jurisprudência que foi criada nestes anos com essa justiça que nós desenvolvemos. Agradeço uma vez mais o convite, Felipe. Muito obrigado e cumprimento aos colegas que participaram comigo dessa rodada de conversa. Perfeito, desembargador, muito obrigado ao senhor. Já passo a palavra para o Rodolfo, para o encerramento muito rápido, e depois encerramos com a Marta. Obrigado. Não muito mais a acrescentar, já que estamos na hora, mas eu queria, assim, reforçando o ponto da luta anticorrupção, né? Nós, como investidores internacionais, estamos sujeitos ao FCPA, ao código inglês, o UK Anti-Corruption Practices Act, enfim. Então assim, não tem outra forma de investir que não sejam processos transparentes, com total compliance, com regras claras do jogo. Enfim, nesse sentido, o cenário tem melhorado muito. É dizer, a luta anticorrupção tem mostrado um compromisso, e pode ter tido excessos, pode ter, não foi perfeito, mas em geral, assim, tem melhorado muito e tem animado bastante os investidores internacionais. Isso não é tão óbvio, né? Não era óbvio no passado, também não é óbvio em mercados internacionais, então isso tem sido um desenvolvimento muito positivo, tem muito a fazer ainda. Eu acho que o desembargador Fábio tem uma visão muito clara sobre isso, sendo um especialista, mas tem muito a fazer, mas estamos no caminho certo. Então, nós agora, seja uma privatização, uma concessão, seja algum processo competitivo, um leilão, entramos com mais confiança e são regras de jogo muito mais claras, que é fundamental, né? Senão, investidores internacionais sempre vão ter um receio e um pé atrás para este tipo de processos. Então, isso é muito importante. E eu quero reforçar, assim, também talvez uma nota positiva, é que realmente, saindo dessa pandemia, eu acho que temos a oportunidade, quase que a obrigação de criar essas condições para atrair investimentos, seja privatizações, seja concessões, seja leilões, seja através de reformas que vão facilitar os negócios, reforma tributária, uma delas, administrativa. Então, temos muitas oportunidades de fazer as coisas bem feitas para atrair esses investimentos, que é um pouco o assunto deste painel, e buscar a retomada do crescimento e criação de emprego, né? Que é uma prioridade agora. Se não estamos numa situação de dizer, não, vamos fazer escolhas, vamos fazer uma micro-otimização, temos que fazer realmente mudar o jogo com essa abertura da economia, com essa onda de investimentos que temos que trazer para trazer mais capital e buscar também criação de emprego e o crescimento da economia, né? Com isso, eu queria terminar. Obrigado aí, Felipe, pela organização e aos panelistas por participarem. Eu aprendi muito nesta sessão de hoje. Muito obrigado a todos pela participação e vamos uma nota positiva e já encarar esta segunda metade, principalmente o ano que vem e os outros. Muito obrigado. Perfeitamente. Rodolfo, muito obrigado pela sua presença. Passo a palavra para a Marta e assim a gente encerra esse debate. Muito obrigado à presença de todos. Obrigada. Como palavras finais, eu acho que vale destacar dois grandes motores que vão nos ajudar a transformar esse país e que, de certa forma, eu vi hoje nesse evento. Um é um motor de otimismo, de reconhecimento do nosso potencial e de arregaçar as mangas para que os projetos de fato aconteçam. Então, é sim um país de grandes oportunidades, é sim o país que tem a maior carteira de concessões e privatizações e PPPs do mundo. Somando tudo isso, a gente está só hoje estruturando mais de 350 bi de investimentos e é uma carteira, um fluxo, né? Então, a gente está sempre incluindo novos projetos, leiloando e incluindo novos projetos. O Brasil tem que ser visto com esse otimismo e no governo a gente tem que trabalhar com esse otimismo e
com essa dedicação. Quando a gente olha para saneamento básico, que foi muito falado aqui, a oportunidade é gigantesca. Quando a gente olha para o setor aéreo, mesmo com a dificuldade agora do coronavírus, e a gente compara mercados maduros, o Brasil tem um potencial de crescimento de demanda gigantesco. Quando a gente olha para os nossos portos, em plena crise de saúde, crescendo 20%, 30% em relação ao ano anterior, e todo o potencial de crescimento se nós investirmos na logística, nas ferrovias. Então, tudo que tem na nossa carteira é grande e tem potencial enorme de crescimento. Por isso, o Brasil é um grande ofertante de oportunidades de investimento. O outro motor, de certa forma, que eu vi aqui muito no desembargador Fábio, é o motor da perplexidade, do inconformismo, de apontar o dedo e falar: eu quero mudar essa realidade, eu quero transformar essa realidade. E isso passa muito pelo Congresso. Nosso senador Nelsinho sabe que a grande casa de transformação de grandes reformas é ali que a gente vai transformar o nosso regime tributário, é ali que a gente vai abrir o novo mercado de gás, é ali que a gente vai dizer não às corporações e vamos avançar com a agenda de privatizações. Então, essa insatisfação com a realidade posta, essa vontade de transformar, passa por esse sentimento também de inconformismo e de coragem, de apontar os dedos para aqueles que paralisam um pouco o crescimento do nosso país. Então, é isso. A agenda de concessões e PPPs, ela tem esse poder de transformação, para além da agenda de reformas no Congresso. Quando a gente fala de uma PPP de presídio, a gente está transformando uma política de segurança pública. Quando a gente fala de uma PPP de creche, a gente está transformando uma política de educação. Quando a gente fala de uma PPP de hospital, também não é só infraestrutura, é eficiência, é redução de gasto, é serviço melhor para a população, é monitoramento de nível de serviço. Isso é a agenda de concessões e PPPs. Então, estamos aí com as mangas arregaçadas, muitos projetos na carteira e animados com o potencial do nosso país. Obrigada. Perfeitamente, obrigado a você, Marta. Foi um prazer participar e poder mediar esse webinar. Essa faz parte da nossa série. Eu agradeço a presença de todos e até a próxima. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada, até a próxima.